sua Bíblia em Efésios 2,16. O tema de hoje é reconciliados pela cruz. Hoje é o 39º dia da exposição à Epístola aos Efésios. Diz assim o texto sagrado: e pela cruz reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Pode se assentar glorificando ao nome de Jesus. Para um mundo imerso em hostilidade a Deus por conta do pecado e em desavença entre si mesmo, o Evangelho de Jesus Cristo é a única saída, é a única solução para isso. Por isso Paulo, ele deixa aqui bem claro: pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Aqui vamos trabalhar essa primeira expressão aqui, pela cruz. A cruz de Cristo é a resposta para um mundo em desarmonia. Somente através dessa obra meritória de Cristo, se entregando essa morte tão aviltante, dolorosa, que o profeta Isaías declara que ele foi moído. Para nós termos uma ideia de quão doloroso foi a morte que Cristo viveu, a morte de cruz. Claro, com propósito. Agora perceba que acerca da mensagem da cruz, que estava por detrás, ali no viver de Cristo, no se entregar a Deus em obediência, e como diz a Bíblia, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe por quê? Porque essa morte antigamente era a morte mais terrível que se existia naquela época. Somente uma pessoa que tivesse feito algo muito grave é que passaria por uma morte tão desonrada e tão vexatória como foi a morte de cruz. Mas veja só que coisa tremenda. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, 23 e 18, nessa colocação mesmo, perceba: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Perceba, os judeus, o povo judeu, eles buscavam sinal, e nós podemos ver isso em todos os evangelhos. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 12, versículo 38, os judeus falaram para Jesus: olha, nós quisermos ver da parte do Senhor algum sinal. Por quê? Porque os grandes profetas do Antigo Testamento, Deus usava eles em prodígios. Por exemplo, Samuel. Um dia o povo fez aquilo que desagradou a Deus, e Samuel falou: eu vou orar aqui e Deus vai mudar o tempo. Era tempo da cega, e naquele tempo era impossível formar tempo de chuva ali naquela região. Só que quando o profeta orou, Deus mudou o tempo na hora. O que é isso? É um sinal, é um prodígio. Por exemplo, quando Josué orou ao Senhor e o sol parou, isso também é um sinal, isso é um prodígio. E o povo judeu, eles estavam muito apegados a isso, a sinais. Eles só acreditavam que alguém era de Deus se esse alguém tivesse a capacidade de fazer esses sinais, ou seja, Deus por meio dele fazer esses sinais. Então o povo judeu, todavia, foi muito apegado aos sinais. Você lembra quando Deus levantou Moisés? Moisés, através do poder de Deus, operou muitos sinais ali no Egito. Então o povo de Israel vivia em função disso. É por isso que você pode ver que eles pedem para Jesus, os escribas, os fariseus e todo o povo judeu, eles ficavam atrás do Senhor e querendo ver algum sinal que ele operasse. E Jesus operou muitos sinais. Um exemplo, um dos grandes sinais que Cristo operou de cura, o Lázaro, que estava morto há 4 dias, ressuscitou. Isso é um sinal tremendo. E tantos outros. Jesus foi tremendo em sinais. Agora perceba, a Bíblia ainda vai dizer em Mateus capítulo 27, 42, olha como o povo de Israel buscava o sinal. Cristo estava pendurado no madeiro, e eles pegam e dizem assim, ó: desce aí agora, e nós desce da cruz aí agora, e creremos que você é o rei dos judeus, creremos que tu és o Messias. Então veja,
eles só acreditam se ele fizer algum sinal. Agora entende quando Jesus ressuscitou e apareceu para os 10. Judas já tinha se suicidado. E agora Tomé não estava no cenáculo que Jesus se manifestou. João 20 está escrito isso a partir do versículo 19. E aí Jesus saiu e Tomé apareceu. Aí os discípulos falaram: Jesus apareceu, Tomé. Ele falou: se eu não ver o sinal de cravo na mão, se eu não tocar no seu lado de modo nenhum, crerei. Então ele falou: eu só creio se eu ver o sinal. Então veja que isso está intrínseco na nação de Israel, no caso, no povo judeu. Então você vê aqui que Paulo está dizendo: os judeus, para crerem na salvação, para crerem no Messias, eles só creem se vê algum sinal. Então os judeus buscam sinal. Agora os gregos buscam sabedoria. Perceba isso aqui. Os gregos, eles buscam sabedoria. Porque você sabe que até nos dias, até um pouco depois ainda dos dias apostólicos, você sabe que a Grécia se tornou um grande berço da filosofia. Você sabe que filosofia é amor à sabedoria. E de lá saiu Aristóteles, Platão, Sócrates, e assim vai, muitos nomes aí de filósofos muito conhecidos. E esse povo, eles eram apegados à sabedoria. Os gregos, eles buscavam sabedoria. A ponto que eu tenho que ler esse texto aqui, para te explicar isso, porque os filósofos ali de Atenas, no caso a Grécia, buscavam discutir as novidades intelectuais, tá certo? Veja só isso em Atos capítulo 17, versículo 18 a 21. Paulo chegou lá em Atenas e começou a pregar sobre Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou. Olha a conclusão daqueles filósofos. Eles rejeitaram, eles falaram: esse Paulo aí está doido, que doutrina que é essa, que ensinamento é esse que ele está falando? Nós queremos saber de sabedoria, fala alguma coisa de sabedoria. E eles não entendiam que a sabedoria de Deus está na cruz. Agora veja só, alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com Paulo. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? O que é um paroleiro? É aquele que pega uma coisa aqui, pega outra coisa ali, e sai juntando um monte de coisa e sai falando. Então é isso que eles chamavam Paulo. E outros, parece que é um pregador de deuses estranhos. Olha lá, porque eles anunciam a Jesus e a ressurreição. Então eles não queriam saber de um homem que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Para os gregos isso era uma ofensa. Os gregos achavam isso uma ofensa para eles, de tal maneira que eles gostavam disso aqui, veja aí o versículo 19. E tomando, levaram a Areópago, onde eles discutiam temas, eles estudavam coisas ali, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Aí versículo 20, olha que tremendo. Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isso. Versículo 21. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então os filósofos, eles buscavam isso, a novidade do momento, a descoberta do momento, a sabedoria do momento. Então eles viviam em função de sabedoria, para discutir essas coisas terrenas de descobrimento e tal, de ciência. Eles trabalhavam em função disso. Então agora perceba que coisa assim tremenda, que os gregos buscavam sabedoria, mas a sabedoria do mundo, segundo está escrito lá em Tiago 3,15, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Então vamos lá, a sabedoria do mundo é o quê? Terrena, animal e diabólica. Por que terrena? Porque só vivem em função das coisas da terra. E o problema é que as coisas da terra são passageiras. Agora, por que é uma sabedoria animal? Animal aqui poderia ser melhor traduzido lá em Tiago 3,15 como carnal, que é uma sabedoria destituída de espiritualidade, ou seja, não há o conhecimento da espiritualidade nessa sabedoria. E por que diabólica? Porque é rebelde contra a vontade de Deus. Então a sabedoria do mundo que os homens buscam é terrena, só vive em função das coisas da terra, coisas supérfluas, passageiras. É animal, não tem espiritualidade. Terceiro, é diabólica, porque é rebelde contra Deus. Agora perceba isso aqui comigo. Esta é a sabedoria de Babel.
Por que é essa sabedoria de Babel? Quando os homens quiseram construir uma torre que chegasse até o topo, sabe qual que era o mistério ali? Eles constroem uma torre no sentido de quê? Porque não veio, né, a inundação do dilúvio? Então eles disseram assim: por causa da ira divina veio o dilúvio e matou todo mundo. Só que nós, com a nossa sabedoria, nós vamos chegar no céu. Não, agora não é da glória, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Os homens estão dizendo que com a sabedoria deles, eles vão chegar no céu. Só que essa sabedoria da Torre de Babel é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Por quê? Porque exclui Deus do plano. Então toda a sabedoria humana, agora entende porque ela é terrena, animal e diabólica? Porque exclui Deus. Deus não faz parte desse planejamento. Então é o que? É os homens tirar Deus da centralidade e colocar o homem como autossuficiente. Então era isso que os gregos buscavam. Era essa sabedoria, excluir Deus do plano. E eu pergunto, algum plano vai dar certo se Deus não estiver nele? É por isso que é Babel, só dá confusão. Então a sabedoria dos gregos estava, de fato, estava baseado nisso. É uma sabedoria que exclui a Deus e que glorifica a autossuficiência humana, ou seja, não é Deus no centro, é o homem, é o centro das atenções. É tudo voltado para o homem, tudo voltado para o ego do homem. Então eles não fazem para a glória de Deus, mas eles fazem para a autoglorificação. Então essa é a sabedoria que os gregos buscam, tá certo? Agora olha que coisa impactante, versículo 23 de 1 Coríntios, o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Preste bem atenção nisso aqui, pelo amor de Deus, senão você perde a mensagem. Olha para cá, você não pode perder essa mensagem. Então veja só, para os judeus, Cristo, quem que é Cristo? Cristo é ungido, é o Messias, é o prometido, tá certo? Que haveria de vir e redimir a raça humana. Só que a Bíblia está dizendo, Paulo falou, ó, o Cristo que eu prego é um Cristo Cristo crucificado. Aí o judeu fala, Cristo crucificado, esse não é meu Cristo, não, eu não quero esse Cristo surrado na cruz, Cristo com coroa de espinho, esse Cristo para mim eu não quero. Então eles rejeitaram Cristo. Por quê? Porque a mensagem da cruz para o judeu, por que é escândalo para o judeu? Sabe por quê? Primeiro, porque está escrito em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23, está escrito assim: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Então para o judeu, preste atenção, alguém ser pendurado no madeiro é alguém que é maldito de Deus. Só que eles não entenderam que Cristo se fez maldito por nós. Por que Cristo foi pendurado no madeiro e foi tido como maldito de Deus? Porque ele tomou sobre o seu corpo a maldição que era nossa. Então por isso que ele se fez maldito. E o povo judeu não estava entendendo isso. E aí quando vê o Cristo pendurado no madeiro, ele fala, esse Cristo surrado aí a gente não quer não. Esse Cristo todo rebentado aí na cruz, esse Cristo a gente rejeita. Então para eles isso é escândalo. Primeiro, porque aquele que é pendurado no madeiro, segundo a Bíblia, era tido como maldito. E segundo, porque que o povo judeu é escândalo falar do Cristo glorificado. Sabe por quê? Porque contraria toda a expectativa dos judeus do reino físico. Sabe o que os judeus esperavam? Um rei como Davi, que assumisse o trono e falasse, agora nós vamos nos levantar contra as nações, vamos derrubar o inimigo e vamos assumir o trono, vamos assumir o governo da terra. Então eles esperavam um rei que trouxesse a força, que trouxesse as conquistas na força do braço humano. Eles esperavam que viesse um rei montado num cavalo e usasse a sua espada carnal e saísse matando os inimigos. No caso, na época, quem que dominava o mundo? O Império Romano. Então eles esperavam um Messias que viesse dizer, eu sou o rei e agora vou pegar o meu exército, o meu povo, e através do poder de Deus, da graça de Deus, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer a guerra como Josué venceu os inimigos. Só que eles não entenderam. Até os discípulos demorou a cair a ficha. Até hoje tem para crente que demorou a cair a ficha. Quando em Atos capítulo 1, Jesus está falando, dando as últimas instruções para os discípulos antes de subir ao céu, Jesus está falando do batismo com o Espírito Santo que eles iam receber, não muito depois daqueles dias. Sabe o que eles perguntam? Quando tu, Atos 1,6,
quando tu restaurarás o reino a Israel? Então Jesus estava falando do reino dos céus, Jesus estava falando do batismo com o Espírito Santo, Jesus estava falando do poder de Deus para libertar o pecador. Sabe o que os discípulos estavam pensando? Na restauração do reino. Quando que Israel vai reinar sobre as nações? Eles ainda, até aqueles dias, antes da descida do Espírito Santo, até os discípulos não estavam entendendo que o reino de Cristo, ele não vem como um reino exterior. O reino de Cristo é um reino que vem interiormente. É por isso que em Mateus 12, 28 está escrito: se eu expulso os demônios pelo Espírito Santo, é chegado a todos vocês o meu reino. Então percebe isso aqui, eles não entenderam que a primeira vinda de Cristo na terra, presta atenção, foi para derrotar o império das trevas, derrotar o império de Satanás, da morte. Agora a segunda vinda de Jesus, aí sim ele vai reinar fisicamente aqui na terra, e o seu reino vai ser um reino de justiça e paz, aonde a ordem das coisas, porque você sabe que o pecado maculou a natureza animada e inanimada. Por que você acha que tem ventos, furacões, vulcões e tantas coisas assim que destrói a terra? Por causa do pecado. Por que você acha que a natureza, os animais, por exemplo, os animais avançam no homem, matam o homem por causa do pecado? Mas quando o reino de Cristo se manifestar na terra, e você não está esperando esse reino se manifestar, não? Porque primeiro nós somos alcançados pelo reino de dentro para fora. Mas quando ele voltar montado no seu cavalo branco, ele reinará de uma extremidade à outra. E a igreja vai reinar com ele na terra. Irmão, tem gente que ainda não entendeu esse mistério aí. E olha que tem tempo que eu prego sobre isso. Mas eu sei que é um assunto que vai engrenando aí, tá certo? Agora perceba isso aqui comigo. Então, por isso que para o judeu, a cruz de Cristo é uma loucura. Eu digo, até hoje o povo judeu, na sua maioria, não aceita Jesus. Se você falar de Jesus, o crucificado na cruz, ele fala, isso aí é escândalo. Isso aí, então para eles é escândalo. Agora veja para os gregos. E então, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então, quando você fala, aqui gregos, aqui é a questão de todos os gentios, tá? Você sabe que gentios são todas as nações. Por que ele fala judeus e gregos? Porque naquela época aqui, o mundo foi helenizado. O que é helenizado? O mundo todo falava uma mesma língua. E o grego era a língua, é o helenismo. Um homem chamado Alexandre o Grande, antes de chegar ao Império Romano nos dias de Cristo, o imperador Alexandre o Grande, ele dominou o mundo, era um império dominante. E por causa do império dominante, todo mundo passou a falar o grego. É como se fosse o inglês no dia de hoje. Tá certo? É a língua diplomática, é a língua onde que os povos se falam, se conversam, tá certo? Então era uma língua universal. Como o inglês hoje é a língua universal, naqueles dias era o grego. Então por isso que Paulo está dizendo loucura para os gregos. Não só especificamente para os gregos, mas para todos aqueles que não eram judeus, tá certo? Então para eles é loucura a cruz de Cristo. Por que para eles é loucura? Agora vamos lá. Sabe por que é loucura para os gregos? Porque a mensagem da cruz, a mensagem da cruz é tolice para os gregos, porque você sabe que loucura aí é tolice, é alguém que é débil mental. Para eles significa isso. Quem acredita na cruz, por um grego, é alguém que é um débil mental. Só para você ver a dimensão do que nós estamos tratando aqui. Porque para compreender a mensagem da cruz, tem que ser destituído de arrogância. Porque a mensagem do evangelho é simples. Veja só, o povo aqui no caso, os homens, os gregos, eles se vangloriavam do seu conhecimento. Por isso Jesus disse isso aqui, em Lucas 10, 20 e 21. Olha o que Jesus disse, presta atenção. Mas não vos alegreis, porque Jesus falando para os discípulos, porque se sujeitam os espíritos imundos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no livro do céu. Ou seja, se alegre porque você é salvo. Agora está aqui, versículo 21, é uma chave. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Aqui se alegrar é dançar, ele dá uma dançada pentecostal lá. Aqui no original alegrar é isso, tá?
no Espírito Santo e disse, ó, graças te dou, ó Pai, olha lá, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes e revelaste quem? Preste atenção, por que os gregos não aceitam a mensagem do Evangelho? Porque são arrogantes, e para entender a mensagem do Evangelho tem que ser simples. Aí ele fala, uma mensagem tão simples como essa, aí o que? A mensagem simples do Evangelho quebra toda arrogância, toda prepotência humana, porque o homem empina o nariz e fala, não, nós temos conhecimento de tudo, olha as fábricas que nós fizemos, olha as nações que nós construímos, olha os prédios que alcançam o céu que nós fazemos. Então, para uma pessoa, irmão, construir um prédio, tem que estudar arquitetura, engenharia. Irmão, pensa num conhecimento tremendo que é esse. Para uma pessoa entender de medicina, a pessoa tem que ser estudada. Pensa quem estuda isso, é 8 anos e nunca para de estudar. Aí de repente Jesus vem e fala, ó, para os sábios e inteligentes, está escondido, eles não entendem a salvação, mas eu revelo para essas criancinhas. O que agora entende isso aqui, pelo amor de Deus, gente do céu, isso é muito violento. Se tu entenderes, tu vai dar glórias agora comigo. Olha só, agora entende o que Jesus falou no mesmo Evangelho de Lucas 18, 17, ele falou assim, ó, qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Agora entende por quê, agora pega isso aqui, entende por que Zaqueu foi alcançado pela salvação? Por quê? Porque Zaqueu era um chefe da sinagoga, ou um chefe dos publicanos, chefe dos publicanos, ele era um maioral. Agora veja aqui comigo, eu estou falando chefe, você sabe o que é chefe? É o maioral. Agora pensa no chefe dos publicanos, ou seja, na linguagem do homem, era o cara, na linguagem do homem, era o bambambam, como eles usam essa linguagem rasteira. Sabe o que o Zaqueu teve que fazer para ver Jesus? Se fazer como criança. Por quê? Subir em árvore é coisa de gente adulta? É só criança que sobe em árvore. Ou seja, ele falou, para ver Jesus eu quebro toda arrogância, para conhecer Jesus eu me desfaço de toda arrogância. Aleluia. Aí quando ele foi destituído daquela arrogância dele, e ele se fez como uma criança, ou seja, simplicidade. Aí Jesus olhou, escuta isso aqui, Jesus olhou para ele assim, você sabe que ele era pequeno, né? Aí Jesus olhou para ele, irmão, todo mundo que vinha falar com Zaqueu, falava assim, ó, de baixo para cima. Agora Jesus, de cima para baixo. Agora Jesus olhou para ele, de baixo para cima. Sabe por quê? Porque o Evangelho é tão poderoso, que até o espírito de inferioridade que a pessoa tem quebra. Quando o Evangelho nos alcança, eu estou falando isso aqui porque é uma revelação que Deus me deu, porque tem alguém aqui que precisava ouvir essa palavra. Ele era conhecido como pequenininho, ou seu miúdo, ou não sei o que, ele vivia com um complexo de inferioridade, mas o Criador, o Todo-Poderoso, falou, eles estão te olhando, né, de cima para baixo, mas eu vou fazer diferente, eu vou te olhar de baixo para cima. Sabe por que Jesus fez isso? Sabe por quê? Porque Jesus falou, eu tomo o teu lugar na cruz do Calvário para te exaltar. Aleluia. Então, é isso que, então veja só, agora, então para os judeus, presta atenção, para os judeus, a cruz, a mensagem da cruz é escândalo, para os gentios, tolice, loucura. Agora para nós, versículo 18, aleluia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Diga bem forte, para mim a palavra da cruz é poder de Deus. Quem entende essa palavra, levante uma das mãos para o céu e só glorifica quem sente o poder da mensagem da cruz de Cristo aqui.
Alabaraia, calabachere, me comanácia. Escute isso aqui. Aqui, olha só. Primeiro Paulo diz, ó, os que perecem e os que são salvos. Então presta atenção. Aqui, cada ser humano está em processo ou de salvação ou de destruição. Está aqui, ó. Então, para aquele que rejeita a mensagem da cruz, perece. Para aquele que aceita, é salvo. E você sabe que a nossa salvação, embora já foi consumada na cruz, mas está em desenvolvimento quando o nosso corpo vai ser glorificado e teremos a consumação total. Mas já, enquanto permanecer em Cristo aqui na terra, ninguém tira minha salvação, estou salvo. Por isso que já é uma obra consumada, tá certo? Não há mais nada para fazer para ser salvo, é só permanecer em Cristo. Só que essa salvação está em processo, nós somos transformados de glória em glória, então é processo. Então, para quem rejeita a mensagem da cruz, qual que é o processo que ele está vivendo? De perecer. Ele está sendo destruído dia após dia. Cada dia que passa, ele está sendo destruído. Perecer é isso, é algo que está se decompondo. Então, para quem rejeitou a mensagem do Evangelho de Cristo, essa pessoa, o dia passa para ela está se tornando cada vez uma pessoa pior. Porque ela está vivendo algo degradante concernente à imagem e semelhança do Senhor. Ela está cada vez mais distante da semelhança de Cristo. E aí ela está nesse processo degradante. Agora, para nós que aceitamos a mensagem, nós estamos num processo de transformação, cada vez mais parecido com Jesus. Cada dia que passa e você se rende ao Senhor mais e mais, você está sendo conformado à imagem da pessoa de Jesus. Agora veja isso aqui comigo. É por isso que a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos. Isaías 45, 22. Então, quem olha para Cristo, quem olha para a mensagem da cruz, ou seja, para aquilo que envolve a mensagem da cruz, que é, ou seja, Cristo toma o nosso lugar de pecador para nos dar vida ao ressuscitar. Então, essa pessoa é salva nisso, tá certo? Agora, perceba isso aqui comigo. A palavra da cruz é o poder de Deus. Por que a mensagem da cruz é o poder de Deus? Eu te digo, porque pela cruz, Cristo nos liberta da culpa e do poder do pecado. Romanos 6, capítulo 6, do 10 ao 12. Porque Ele me libertou da culpa, minha consciência está limpa. Ele me libertou do poder do pecado. Por quê? Porque o pecado não me domina mais, eu estou livre. A palavra da cruz é poder, por quê? Ainda mais, porque Cristo me libertou da prisão do diabo e do medo da morte. Hebreus 2, 14, 15, a Bíblia diz que todos nós estávamos condenados à servidão e à morte, mas o Senhor na sua morte na cruz, aniquilou o poder da morte e o império da morte de Satanás, do diabo. Então nós somos libertos do inimigo e até mesmo do medo da morte. Oh, coisa boa! A cruz é o poder de Deus porque, olha só, nos livra da condenação da lei e dos poderes malignos. Isso está em Colossenses 2, 14 e 15, quando a Bíblia diz que Cristo, Ele encravou a dívida que era contra nós, na lei. Porque a lei diz que aquele que pecar, a alma que pecar morrerá. E todos nós somos pecadores segundo a lei, mas Cristo foi e pagou o preço. Então agora Ele me libertou da condenação da lei. E tem mais uma coisa, Ele diz assim no versículo 15: despojando principados e potestades. O que é despojar? Desarmar. É por isso que eu volto a dizer isso aqui que eu já falei várias vezes. É por isso que está escrito em Isaías 54, 17: nenhuma arma forjada, preparada contra a sua vida prosperará. Por quê? Porque os poderes das trevas foram desarmados através da mensagem da cruz de Cristo. Não adianta alguém fazer figa maldita para você, alguém jogar o mal olhado, jogar sal grosso. Se jogar sal grosso, assa uma carne lá. Entendeu? Então, para o crente, para o servo de Deus, os poderes das trevas não têm mais efeito, porque a cruz é o poder de Deus. Aí veja só, Balaão chegou e falou: vou fazer uma mandinga contra esse povo. Aí ia amaldiçoar, cada vez que tentava amaldiçoar, Deus convertia a maldição em bênção.
Por quê? Porque aquele povo que é abençoado por Deus, ninguém pode amaldiçoar. Se a tua casa foi abençoada, ninguém pode amaldiçoar. Se você foi abençoado por Cristo, ninguém pode te amaldiçoar. Diga bem forte: eu estou. Diga: eu sou abençoado. Se é verdade, fala alguma coisa aí, pelo amor. E que mais? A cruz é o poder de Deus, porque eu estou livre da dívida eterna. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas Cristo, aleluia, pagou a minha dívida. Eu vou falar de novo: Cristo pagou a minha dívida. Eu não tenho mais dívida, você não tem mais dívida. Cristo pagou a nossa dívida. Quando Ele deu o brado, tetelestai, está consumado, ou seja, a dívida está paga. Dá uma olhada para o vizinho da direita e da esquerda e diga: a dívida está paga. Diga isso para ele. Shebara saio. Que manto le prefaço calabaia sé. Shanai que anabra calabara súpria. Só quem entende que a dívida está paga, você não deve mais nada. Cristo já pagou a dívida. Shanaraya candelebrakai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, se tu não der glória, eu vou até descer aqui, hein, para entregar esse rolo. É por isso que os credores, Tiago, os credores foram lá na casa da viúva e falou: me dá os teus filhos por causa da dívida, eles são meus escravos. Mas sabe o que a mulher fez? A mulher pagou com azeite, porque azeite fala da unção. Cristo ungido pagou a dívida. Eu não sou mais escravo. E agora eu profetizo: ninguém vai levar ninguém da tua casa por causa de dívida. Cristo já pagou. Aleluia. A cruz é poder contra o diabo. A cruz é poder contra a morte. A cruz é poder contra a tentação. A cruz é poder contra o desânimo. A cruz é poder contra a incredulidade. É poder, é poder, é poder. A cruz é poder, é poder. Enquanto a mensagem da cruz corre aqui nesta casa, a doença não pode resistir, porque a cruz é poder para curar. Naraia candarabachanda calabaia. Glória a Deus. É poder. É poder de Deus. Agora, vamos adiante. Aleluia, estou sentindo Deus aqui, hein, meu? Terabachere comanácia. Aleluia. Anácia. Decabachaia derebacalassúria. Uracalaxere me candarabacaia. Manda avisar os credores. Eu estou dando uma mensagem profética. Quem crê, abre a boca e vai recebendo, dando glória. Ei, manda avisar os credores. Manda avisar a morte. Manda avisar Satanás e os demônios. A dívida já está paga. Não vai levar ninguém da tua casa. Ah, meu Deus. A dívida está paga. Aí ele diz assim, ó. Volta lá, versículo 16. Então a cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego. Romanos 1,16. Agora, não é o 2,16 de Efésios. Então, pela cruz,
Pela cruz, olha lá, reconciliar ambos com Deus. Vamos trabalhar esse segundo ponto, reconciliar com Deus. A palavra reconciliar aí, presta atenção, significa, além de reconciliar, colocar as coisas em ordem entre um e entre outro. Então, o que é reconciliar aqui? Tinha duas pessoas, estavam em desavença, hostilidade. E o que é reconciliação? Os dois fazer as pazes. Então, o texto vai dizer o quê? O texto vai dizer o quê? Que aqui, pela cruz, reconciliou ambos com Deus. Eu vou ler o texto para explicar agora. 2 Coríntios, isso é bom você anotar, hein? 2 Coríntios 5, 18 e 19. Olha lá. Guarde aí na tua mente. E tudo isso provém de Deus. O quê? A salvação. Que no versículo 17 ele fala: aquele que está em Cristo, nova criação é. Então a salvação, a nova criação, tudo isso vem de Deus. Que nos reconciliou, presta atenção, consigo mesmo. Então presta atenção, o pecado me colocava em briga com Deus. Eu estava brigado com Deus. A ira de Deus era contra toda a humanidade, tá certo? Mas só que através da cruz, vamos lá, consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu ministério. Ministério, você sabe que é de ministrar, é serviço, da reconciliação. Então esse é o ministério da igreja. Qual que é o ministério da igreja? Da reconciliação. Esse é o único ministério que a igreja tem, você sabia? Versículo 19, olha lá, e ele explica. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, no caso os seres humanos, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, os crentes, a palavra da reconciliação. Pega isso aqui comigo agora, pega isso aqui. Qual é a raiz da inimizade entre Deus e os homens, e homens e homens? Presta atenção. Aqui, quando ele fala reconciliou com Deus, por quê? Porque o homem estava brigado com Deus, e os seres humanos estavam brigados entre si. Então havia inimizade entre Deus e os homens, e entre homens e homens. E qual que é a raiz dessas inimizades? Qual que é a raiz? O pecado. O pecado é a raiz da inimizade. Ele é a raiz da inimizade. Isso nós podemos ver, por exemplo, quando Adão pecou, Adão se tornou amigo do mundo e se tornou inimigo de Deus. Tiago 4,4 e também Isaías 59,2 vai dizer assim, o que faz separação entre mim, o Senhor, e vós, é o vosso pecado. Então, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E agora perceba, o pecado torna o ser humano inimigo de Deus. Por quê? Porque quando a pessoa vive no pecado, ela fez uma aliança com o mundo. Entende? Quando ela vive na prática do pecado, estou dizendo na prática dele, tá certo? Agora, preste atenção, é por isso que a Bíblia Sagrada vai dizer aqui, desse modo, quando Adão pecou, ele se tornou inimigo de Deus, é por isso que ele se escondeu. Quando Deus apareceu no jardim, o que ele fez? Se escondeu. Logo depois da queda de Adão, que ele se tornou inimigo de Deus, é por isso que Deus teve que matar na hora um animal para cobrir ele, o corpo dele, porque você viu, sem sangue não há remissão. Então Deus matou um animal, já apontando ali o sacrifício da cruz de Cristo. Agora percebe isso aqui comigo. Quando, olha lá que coisa tremenda. Então, no sentido aqui da palavra, tá? Agora perceba aqui, do contexto que eu estou pregando, isso que é tremendo. Agora o ato do pecado não é tremendo não, é terrível. Agora escuta isso aqui. Quando Adão pecou, ele se torna inimigo de Deus, faz uma aliança com o mundo. Quando narra a história dos filhos deles, Abel e Caim, o que aconteceu? Caim e Abel, o que aconteceu? Inimizade. Um se levantou contra o outro e o matou. Veja, não é só inimizade contra Deus, é inimizade entre homens e homens. Olha esse texto aqui que é violento. 1 João capítulo 3, versículo 12 e 13. Eu tenho que ler esse texto. João está falando aqui que aquele que nasceu de novo não pode odiar o seu irmão, porque ele recebeu uma nova natureza. Ele está dizendo que quem tem inimizade contra o seu irmão, que luta contra o seu irmão, e aí ele usa até essa palavra, que é assassino. Ele está falando assassino, aquele que odeia o seu irmão, se tornou um assassino espiritual, veja só.
Isso é forte. Isso está no versículo 15, mas eu não vou falar ali daquele texto, tá? Porque a questão é essa. Aí ele vai dizer, não como Caim, que era do maligno, olha lá, do maligno, e matou ao seu irmão, literalmente. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Em outras palavras, o Caim, ele tinha amizade com o mundo, e no caso estava nas mãos de Satanás. E Abel tinha fé em Deus, e vivia pela fé, e Abel tinha amizade com Deus. Agora entende por que os dois estavam brigados? Porque um era luz e o outro era treva. Mesmo, presta atenção, toda a humanidade nasceu de um ventre, toda a humanidade nasceu de um casal. Toda a humanidade nasceu de um casal, Adão e Eva. Então, de certa forma, todo ser humano é irmão. Todo ser humano é irmão, porque todos saíram do mesmo ventre. É por isso que quando Jesus fala de amar o próximo, é amar o seu irmão. Só que agora, com a entrada do pecado, houve essa distinção de raça. Qual que é a distinção? Os trevas e o luz. Porque Cristo veio trazendo uma nova criação. Pegou? Agora veja só, versículo 13, o que João disse: meus irmãos, não vos maravilheis, ou seja, não fica admirado não, se o mundo vos aborrece. A palavra aí aborrece no original é odeia, tem algumas traduções que deve estar escrito aí, odeia. E essa palavra odeia ou aborrece, sabe o que significa? Detestar, perseguir com ódio. Então veja como que esse mundo se comporta em relação a nós, os filhos de Deus. Esse mundo nos detesta, esse mundo nos odeia. É por isso que no convívio, quando você está no convívio aqui na terra, o que acontece? Você vê que é uma situação, às vezes você está lá do nada, você está lá no trabalho com a pessoa, como aquela pessoa não é crente, e aí está na mão do inimigo, o inimigo acaba tomando aquela pessoa e começa a te perseguir do nada, aí você fala, meu Deus, o que eu fiz? A questão é essa, é que você é luz. A questão é que você é um filho de Deus. E aí aquela luz de Cristo que brilha em você incomoda quem está no escuro. E aí começa a acontecer o quê? Perseguição. Olha o que Jesus ensinou. Pai, João 17. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, enquanto nós estivermos aqui na terra, Deus vai continuar nos guardando na sua presença. Agora escute isso aqui. Pelo sangue derramado na cruz, foi feita a paz. Está escrito em Colossenses 1:20. Cristo aplacou, vamos lá, pelo sangue derramado na cruz, Cristo primeiro aplacou a ira divina, fazendo a paz. Então agora, através do sacrifício de Cristo, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com o meu Senhor. Agora eu posso ter comunhão com Deus. Agora eu não preciso ter medo do Todo-Poderoso. Por quê? Porque eu sou filho dele, eu sou aceito por ele, eu sou amado por ele. E também liberta, através da cruz de Cristo, também me reconcilia, né? Aplaca a ira divina, me reconcilia com Deus, e me liberta o homem, no caso, liberta o homem do ódio do maligno, derramando o amor em seus corações. Agora veja como que o mundo trabalha. O mundo vem contra nós de que jeito? Com pedra, e nós vamos com ele como? Com oração. Pegou? Por que o mundo vem contra nós com pedra? Porque ele nos odeia. Você quer que ele venha com flores? Não tem como. Esse mundo nunca vai nos recepcionar com flores. Esse mundo, ele nos ataca com pedra. E aí, como que nós retribuímos? Com amor. Eles vêm com ódio, nós vamos com amor. Eles vêm com maldade, nós vamos com a bondade. Entende? Agora, o que eu estou falando aqui, que você não pegou ainda, é a questão de Estevão. Estevão estava pregando a salvação, a mensagem da cruz para aquele povo. Estevão estava buscando em Deus a salvação daquele povo. E sabe como que aquele povo retribuiu? Lascou a pedra no Estevão e desceu, e o texto diz, e rangiam os dentes. Sabe o que é ranger o dente? É alguém que está muito furioso. Eles estão rangendo o dente contra Estevão. Quando Estevão pregava, a Bíblia diz que colocava, as mãos nos ouvidos. Agora você entende que tem pessoa que odeia o pregador?
Não é que está odiando o pregador, é a mensagem que ele está pregando. Eu já arrumei tantos inimigos na minha vida que eu falo, meu Deus, por que é isso? Não tem como. Eu me lembro uma vez, nunca mais vou esquecer, tinha um rapaz, hoje ele me ama, mas me deu um trabalho tremendo. Ele, não é daqui, eu só estou falando porque não é daqui, porque eu tenho vários testemunhos a respeito disso. Não queria ter não, mas pelo amor de Deus, isso dá um trabalho, gente. Até Jesus consertar as coisas não é fácil não. Mas chegou uma vez, olha o que eu estou falando desse casal, chegou uma vez, desse casal, e por causa da mensagem, pregando, e eles se ofendiam com aquilo que era pregado. E de repente, começaram a tomar aquele negócio como algo particular, e a palavra falando, e o Espírito Santo falando, e eles tomaram como algo particular, e colocou aquilo no coração. Chegou um dia que chegou, irmão, se rebelar, sair do meio do culto, era em outro lugar que eu pastoreava, sair do meio do culto, e rejeição àquela palavra. Irmão, eles entraram num vale tão grande, mas entraram num vale tão grande, eu não sabia, nem fiquei sabendo disso, porque eu só orava abençoando a vida deles, porque eles fizeram tumulto no meio dos irmãos, sabe, fizeram tumulto, e eu sabe o que eu fazia? Eles vinham com pedra, eu vinha com oração em cima. Aí sabe, teve um dia, depois Deus trabalhou com a vida dele, eu estou falando que ele pegou o microfone e falou, eu era soberbo porque eu tinha um bom trabalho, porque ele trabalhava numa multinacional, eu tinha um bom trabalho, tinha um salário, e eu fazia, eu acontecia. Aí sabe o que aconteceu? Ele pegou e falou, mas hoje eu estou aqui, pastor, para te pedir perdão, no meio do povo assim, estou aqui para te pedir perdão, porque eu lutava, eu achava que o senhor, e era contra mim, e ele falou, e eu não entendia, que era a palavra de Deus que estava me confrontando contra o meu pecado, porque eu estava te odiando, mas não estava odiando o Senhor, estava te odiando a luz que o Senhor emanava, que era a palavra de Deus. Aí quando ele se arrependeu, sabe o que aconteceu? A esposa dele era estéril, não podia dar a luz. Sabe quem que Deus usou para abrir a madre da esposa dele? Num dia, estava numa tarde da bênção, Deus me tomou para falar com a esposa dele. Ele falou, você não vai ser como Sara, esperar 25 anos, não demorou um ano, aquela mulher foi, eu não lembro se foi um ano, mas não demorou muito tempo, aquela mulher foi lá, engravidou, e o nome de Deus foi glorificado. Aleluia, glória a Deus. Então o mundo vem com pedra, vai com oração para cima dele, vai amando a alma dele, vai dizendo, Deus, liberta ele desse engano, liberta ele dessa mentira. E eu me lembro, eu nunca mais vou esquecer disso. Aquele moço, ele disse assim para mim, eu só dei risada. Ele falou, pastor, não muda esse teu jeito não. E eu li assim para ele, falei, filho, você me deu tanto trabalho, né, filho? Mas eu te amo. E fui lá, abracei, chorei com ele. E pensa, hoje, oh meu Deus, hoje quando a gente se vê, né, eu digo por parte, porque o nosso coração sempre está limpo, né, não pode, porque o servo de Deus não pode ter coisa no coração, senão como que ele vai poder falar das coisas de Deus? Porque o nosso Deus, ele fez a reconciliação. Agora entende por que existem pessoas que rejeitam, porque às vezes você fala, mas eu não falo nada, pastor, mas a sua vida é um testemunho. A sua vida é uma pregação. A Bíblia diz, nós somos a carta lida. Ou seja, você projeta, o seu testemunho projeta a vida de Jesus. E quando você está vivendo Jesus na sua vida, no seu testemunho, andando honestamente, andando honradamente, o que acontece? Você está testemunhando, aí aquelas pessoas começam a te odiar. Você fala, meu Deus, por que essa pessoa me odeia? Às vezes fala, olha para você, alguém aqui já passou por essa experiência de alguém chegar e falar, eu não vou com a tua cara. Levanta a mão quem já passou por isso aí. Olha aí, ó. Do nada, você não fez nada para a pessoa. Mas por que isso acontece? Eu volto a dizer, esse mundo nos odeia, o problema é deles. A nossa passagem aqui é só passagem. A nossa estadia é no céu de glória. Isso é tremendo, gente, isso é tremendo. Então veja, responde assim. Estão vindo com pedra, estão vindo com calúnia, vai com oração. Enquanto eles estão tacando pedra em você, mal sabe que estão te promovendo. As pedras nos promovem. Eu vou falar de novo, porque alguém não entendeu. As pedras nos promovem.
No caso, promover Estevão para a eternidade, né? Mas aqui aplicando para nós, é a maior promoção que existe, né? Mas aqui, humanamente falando, enquanto eles estão apunhalando você pelas costas, lutando com a sua vida, Deus está só te exaltando, Deus só está te levantando. E o nome de Deus está sendo glorificado na sua vida, porque Ele está usando as armas carnais, você está usando as armas espirituais. Alguém está entendendo tudo isso aqui, meu Deus? Agora Cristo então, Ele pela cruz, Ele desfez essa inimizade. Então agora nós temos paz com Deus e temos paz uns com os outros. E agora você entende que nós temos esse ministério, presta atenção, o mundo está em inimizade contra Deus, sim ou não? Nós temos a palavra do quê? De reconciliação. Aí a pessoa que está lutando contra, a pessoa que está, enfim, eu falo para vocês, teve uma vez que teve um moço que roubou o notebook que a gente usava, era meu particular, só que como não tinha na época, eu usei aqui, entreguei aqui na igreja para usar, e fiquei usando. Irmão, tinha foto do meu filho, o João, eu não tenho mais nenhuma dele pequenininho, tenho tanta dor no coração por isso, e tinha foto das coisas, da obra, irmão, tinha muita foto. Aí um camarada no tempo que estava fazendo a galeria aqui, entrou e levou o notebook. Irmão, na hora, o meu homem carnal, eu tive vontade de amaldiçoar até a 4ª geração dele. Eu tive de vontade de jogar uma praga nele para ele morrer. Mas sabe o que eu fiz? Deus salva ele, alcança ele, salva ele. Faz uma obra, que essa situação só sirva para ele ter um encontro contigo. Aleluia! A palavra que nós temos é de reconciliação, não é de ódio, é de reconciliação. Oh meu Deus, isso aqui é cristianismo, pelo amor de Deus. Isso é cristianismo. Então nós temos essa palavra, e aí nós vamos entregando essa palavra para que esses homens venham estar reconciliados com Deus. Aí só assim a gente vai poder viver em paz. Pegou aí? Agora vamos lá. Em um corpo, então matando, versículo 16, voltando lá. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo. Essa questão aqui é muito forte. Então judeus e gentios foram fundidos em um corpo. E aonde pode ser vista esta unidade? Porque qual que é esse corpo? O corpo de Cristo, assim chamado. A todo aquele que entregou a vida para Cristo se tornou o que com ele? Um corpo. Então ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Então não tem mais judeu, não tem grego, não tem gentil. O que tem? Tem igreja. Agora perceba isso aqui comigo. Aonde pode ser visto essa unidade da igreja? Sabe aonde pode ser visto? Na comunhão da ceia. A comunhão da ceia é o lugar onde se manifesta essa unidade. Pode ser vista, tá? Existem outras maneiras, mas a maneira mais forte de se ver a unidade da igreja é na comunhão na ceia. Vamos lá, eu vou ler o texto. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Vamos lá. Eu vou lendo aqui e vou comentando. Porventura, eu vou ler e depois comento. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então vamos lá. Não, deixa o 16 para mim comentar. Então, primeiro, o cálice da bênção. O que é o cálice da bênção? Todos nós bebemos da salvação provida por Cristo. Então, o cálice da bênção, por que é o cálice da bênção? Porque nós bebemos da água da vida. Porque nós bebemos de Cristo, da mensagem do Evangelho, porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele se revelou por sua graça. Então eu e você bebemos da salvação. É por isso que você não tem mais sede, porque a sua sede foi saciada, e agora essa fonte em você vai jorrar para a vida eterna. O cálice da bênção é isso, tá? Agora ele vai dizer isso aqui, ó, que coisa tremenda. Coisa tremenda. A comunhão, olha lá. A comunhão do sangue e também a comunhão do corpo. O corpo e o sangue de Jesus. O corpo, aqui no caso, a comunhão do corpo, é o seu corpo que foi dado. E o sangue, no caso, o sangue que foi vertido ali na cruz. Agora presta atenção, a palavra comunhão, é digno de nota isso aí, que é koinonia, significa fazer participante de, participação conjunta, é compartilhar aquilo que se tem. É isso que significa koinonia, comunhão. Então vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer, o pão que partimos, isto é, olha lá, o pão que partimos. No cristianismo não cabe egoísmo, tudo é centrado em Cristo, não no homem. Por isso que Paulo disse para Timóteo, olha o que é comunhão,
2 Timóteo 2,3, olha o que Paulo fala para Timóteo: sofre, pois, comigo. Olha só, porque Timóteo, na dificuldade que a igreja estava passando, Timóteo estava querendo fugir. Aí o que Paulo falou? Você não está em comunhão comigo não? Vem sofrer comigo aqui. Vem lutar as guerras do Senhor aqui comigo. Quantas pessoas que no meio dessa pandemia saiu da comunhão, não quis sofrer junto? Você entende o que é estar em comunhão? Estar em comunhão é participar junto. Então é chorar com o que chora, se alegrar com o que se alegra. Pega isso aqui, não esqueça mais, pelo amor de Deus. Os pães e os peixes que o rapaz tinha. O rapaz tinha pães e peixe. Lá em João capítulo 6, versículo 9, tem uma multidão para alimentar, mas só um rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Só que a questão ali daquele pão e peixe, sabe o que é? Sabe quem que estava no centro daquela multidão? Quem que era? Cristo. Porque se o homem fosse o centro daquela multidão, o que aconteceu? O homem ia ser egoísta, ia comer o pão e o peixe sozinho. E a multidão ia ficar chupando o dedo. Mas como Cristo é o centro, aquele homem falou: esses 5 pães e 2 peixes não é meu, é nosso. É por isso que a Bíblia diz: o Pai é nosso, o pão é nosso, é tudo nosso. Quando Cristo é o centro, todo mundo come e se sacia. Quando o homem é o centro, há desigualdade. Mas quando Cristo é o centro, não. Quando Cristo é o centro, o Zaqueu rico ele manda descer, e o Bartimeu cego mendigo ele manda subir. Ah, pelo amor de Deus, não pegaram essa, também não vou repetir não. Ele não falou para o Zaqueu, desce. Ele não falou para o mendigo, o Bartimeu falou, levanta-te. Então para o rico ele mandou descer, para o pobre ele mandou subir. Para quê? Todo mundo ficar na mesma medida. Quando Cristo é o centro, as pessoas não medem as outras pelos que possuem, porque elas estão em comunhão, ter em comum, são participantes, conjunto, é conjunto, estamos juntos. Pega isso aqui, meu Deus do céu. Olha o que diz a Bíblia em Atos 2,42, sabe o que está escrito? Olha lá, acerca da igreja. Olha o que está escrito, 2,42. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é o ensinamento da palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, e perseveravam. Lá, perseveravam significa todos, toda a igreja perseverava. Então, era toda a igreja perseverava na palavra, era toda a igreja na comunhão, era toda a igreja partindo o pão, era toda a igreja na oração. Agora entende por que existem pessoas que não estão junto? Porque ainda não fazem parte do corpo, porque ainda não estão na comunhão do corpo e do sangue do Cordeiro. Aí é por isso que ele fica arrumando inimizade, por isso que ele fica arrumando contenda. Entra para a comunhão. Olha só isso aqui, presta atenção. A igreja, presta atenção, olha o que a Bíblia diz: e partiam o pão. Porque quando a igreja, olha isso aqui que eu vou falar, já falei um tempo atrás, mas é muito forte. Quando a igreja fica inteira, quando o pão fica inteiro, é porque a igreja é quebrada, a igreja é partida. Agora, quando o pão é partido, é porque a igreja é inteira. Eu vou falar de novo. Quando o pão ele fica inteiro, ou seja, é a pessoa que é egoísmo, fala do egoísmo de um povo, só fica com o pão para ele. Mas, ou seja, então quando o pão fica inteiro, é porque essa igreja é uma igreja de pessoa quebrada, é uma igreja de pessoa fracionada, dividida. Mas quando o pão é partido, é porque essa igreja está inteira. Olha o que Jesus fez. Pegou o pão do menino, o que ele fez? Compartilhou do pão, falou para os discípulos: vocês entregam para onde tiver o grupo sentado, porque tem que ter organização. Senta aí, e aonde tinha gente organizada debaixo da ordem de Cristo, comeu pão. Só não comeu pão se não ficou debaixo da ordem de Cristo, porque Ele é o cabeça e manda em todas as coisas. Então quando nós estamos debaixo do governo de Cristo, o pão jamais ficará inteiro, o pão vai ser multiplicado, o pão vai ser distribuído.
Não vamos ser um povo que vamos centrar as coisas no homem. Não, não pode ser. Irmão, centrar as coisas no homem só dá dor de cabeça, hein? O homem é nojento, é soberbo, é arrogante, é prepotente e daí para pior. Não tem uma coisa melhor para dizer. Agora, Cristo não, Cristo é bondoso, Cristo é amoroso, Cristo é misericordioso, Cristo é justo, oh meu Deus, é por isso que Ele é o centro de tudo. Agora entende por que a Bíblia diz que tinha 2 ladrões. Se tu não entender essa, eu vou no teu cangote, presta atenção, olha lá, está Cristo no meio, tem um que se arrependeu e tem o outro que o quê? Não se arrependeu, porque de um lado estava a treva, de um lado estava a luz, e no meio estava Cristo, que é o centro. Pelo amor de Deus, aleluia. Hoje continua do mesmo jeito, Ele está no centro, tem a luz e tem a treva. Cristo é o centro, diga, Cristo é o centro. É por isso que eu não posso entrar aqui como se esse lugar fosse um restaurante, como se o altar aqui fosse um balcão, e você entra aqui e fala, me dá aí que eu quero comer o que eu quero. Aqui você não come o que quer, você não faz o que quer, não é do jeito que você quer. Aqui é Cristo que manda, é Ele que desmanda, é Ele que faz e acontece. Alabassubicandarabacandaraia, alabaxerimicandarabassuria. Tem gente que chega aqui e fala, se não, aí tá lá, se não for do meu, vou falar aqui que tá chegando nos congressos, sempre dá essas aí. Se não for eu que for solar o louvor, também não quero. Se não for eu que tiver no negócio, não vai também. Sem vergonha, sai daqui em nome de Jesus Cristo. Não é do jeito que eu quero, não é como eu quero. Jesus é o centro. Ela pará, alabaxanda, calabaster, que anaia sai. Aí chega alguém aqui e fala, não gostei da mensagem. E daí ninguém está perguntando nada para você. A mensagem não é para você, a mensagem é para a glória de Deus. Canachara, camaceia. Aqui a questão é essa, é contrariar o nosso eu. Quantas vezes eu pensei na minha vida, não, vou fazer desse jeito, aí vem papai e quebra o tupete. Não, vou fazer assim, vai ser em tanto tempo, aí Deus fala, vai sim. Entende como que funciona? Tem coisas, se dependesse, não seria. Mas não dê. O negócio aqui é o quê? Jesus é o centro. Pega isso aqui agora. Olha isso aqui, ó. Quem tiver com a luz apagada aí vai dar problema. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, versículo 17 agora, põe lá, Du. Aleluia. Não, é 1 Coríntios 10, 17. Agora veja só isso aqui. Porque nós, sendo muitos, olha lá que bênção, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos. Quem participa do mesmo pão? Deixa eu ver quem participa do mesmo pão. Não tem, deixa terra, cana, sai. Sabe por que está dando problema em muito lugar? Porque um está comendo um pão, outro está comendo outro pão. Um está comendo numa mesa, outro está comendo na outra mesa. Mas Paulo falou, sai do cálice dos demônios e vem para o cálice de Deus. Sai do cálice do inimigo e vem para a mesa do Senhor. La camaçaia, derabachanda, calaçúria. Pega isso aqui. Quem, olha lá, oh meu Deus, me ajuda. Quem não come do mesmo pão, ou seja, quem não vive a mensagem da cruz, quem não vive a vida de Jesus, quem não vive o amor de Deus, esse é o mesmo pão. Eu não posso distorcer esse pão.
tem que comer o pão do jeito que ele está. Eu vou entregar essa, nunca falei aqui, hein? Olha só, João falou o quê? Apocalipse capítulo 22, ele falou lá no final do livro, quem tirar alguma coisa do livro, ou quem a crê, será culpado e vai ser amaldiçoado com todas as maldições escritas. Sabe por que Apocalipse termina assim? Porque no começo do jardim, Eva, aleluia, sabe o que a Eva fez? A Eva, oh meu Deus, a Eva aumentou, porque Deus não falou que não podia tocar na árvore. Aí a Eva falou, Deus falou que não pode nem, Deus falou que não pode nem olhar e nem tocar nela. Deus falou, não pode comer. Ela foi e acrescentou. Aí veio o diabo e tirou. O que o diabo falou? Deus falou que vocês vão morrer. Não, é mentira, vocês não vão morrer não, vocês vão ser que nem Deus. Então veja, lá em Gênesis eles aumentaram e tiraram. Agora veja, não pode nem tirar e nem aumentar. O pão tem que ser servido do jeito que está aqui, do jeito que é. Um exemplo de porque que cria um monte de problema no meio da igreja, sabe por quê? Eu vou dar só um exemplo aqui que você vai entender melhor que eu quero a posição aqui. Olha esse mistério. Na internet mesmo, você vê que todo mundo, até quem não sabe, fala. Até quem não sabe nada da palavra, fala o que não deve. Por exemplo, tem pessoa que coloca lá, esses são os rebeldes. Ele fala assim, ó. Muitas vezes a ovelha perdida não volta para casa por causa do olhar das 99. Mas aonde está na Bíblia que as 99 estão olhando com cara feia? Aonde está na Bíblia que as 99 estão orando para uma voltar? Onde já se viu? Nós estamos orando para a ovelha voltar. Aí eles ficam inventando isso. Aí tem pessoa, é verdade. Aí tem pessoa que o inimigo coloca essa coisa na cabeça dele. Aí ele chega, aí o irmão não está nem falando nada, está nem pensando nada, está feliz que ele está ali. Ele fala, o irmão já olhou para mim, como se... Mas sabe por quê? Porque ele comeu pão de outra mesa. Entende o que eu quero dizer? Então, se nós não tivermos concordância, a concordância está em comer do mesmo pão. Agora entende que o inimigo quer colocar pão embolorado, pão vencido. Aí faz a aí tem pessoa que faz separação. Esse grupo, aqui não tem isso. Aqui todos comem na mesma mesa. Aqui todos comem do mesmo pão, é do mesmo. Veja só porque eu falei que aqui está o mistério. Olha lá, João, coloca aí para mim, 1 João 1,7, estou encerrando. 1 João 7. Porque se nós não comemos do mesmo pão, não dá liga. Não dá liga. Só dá liga, presta atenção. Às vezes você pode perceber. Deus está operando no meio do povo. Deus está trabalhando, Deus está agindo, certo? Está céu aberto. Eu já tive experiência de ver Deus trabalhando, agindo. Mas de repente começou a entrar umas contendas no meio dos irmãos. Um irmão começou a não falar com o outro, um começou a ter enguiço com o outro, um começou a falar do outro, aí de repente ele começa a decair. Você vê que aquele irmão já não sente mais a presença, o outro já fica meio jururu, e esse ambiente vai contaminando. Por quê? Porque eles estão comendo pão estragado. Porque agora eles não conseguem mais estar não tem mais em comum. Aí veja, aí começa a dar aqueles bloqueios. A resposta está aqui, ó. Mas se andarmos à luz, tem um se condicional. Se andarmos à luz como Ele na luz está, ou seja, andar na palavra, ó. Temos comunhão? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, de todo pecado. Entende? É que agora faz ser que a gente não pede fazer isso, mas antigamente, aqui direto, no meio dos fervores, falar, pega na mão do seu irmão. Irmão, o irmão que estava em comunhão, fogo com fogo, vixe, flamava. Agora aquele irmão que tinha coisa no coração, não consegue pegar. Agora você entende, preste atenção, agora você entende que tem pessoa, uma vez Deus me deu um mistério. E Deus falou para mim, observa,
E toda vez que eu ministrava, Deus, eu não sei, pode ver, eu não sou de olhar assim, eu olho assim, mas Deus sabe. E uma vez eu estava ministrando, Deus falou, observa ali. Deus falou isso para mim. E toda vez que eu pregava, aquela pessoa nunca recebia o que eu pregava. Quando outra pessoa pregava, ela se abria, ela recebia, ela falava, até mistério ela sentia. Aí eu começava a ministrar, o fogo pegava e acontecia, aquela pessoa nunca sentia nada. Eu falei, Aí Deus falou, sabe o que é isso? Tem inimizade no coração. E muitas vezes a gente trata como se nada tivesse acontecendo, sabe por quê? Porque esse é o mistério da fé. Esse é o mistério da fé. Aí você vai orando, vai buscando a Deus, daqui a pouco o próprio Deus vai quebrar essa barreira aí. E aí sabe o que vai acontecer? O nome de Deus vai ser glorificado no meio da igreja do Senhor. Então se andarmos na luz, eu vou ter comunhão. Então entende quando a pessoa não consegue ter comunhão com outra? Quando está na treva. Apagou a luz, já não consegue estar mais em comunhão, porque o que me mantém na comunhão é estar na luz. O que é estar na luz? Lâmpada para os meus pés, é a sua palavra, luz para os meus caminhos. Aí você pode ver, você pode pregar, irmão, pode chover fogo aqui. Aí a pessoa, vamos lá, estou dando um exemplo, a pessoa vai aqui do louvor, aí está lá louvando e Deus está bradando, ela fala, só porque é Ele que está louvando eu não vou receber. Não vou abrir meu coração e vou travar o coração. Agora você vê, irmão, eu já fui pregar em altar aí, que é só misericórdia de Deus. Você vai pregar, um povo tudo invejoso, um com birra com o outro, um querendo mostrar que é mais que o outro, aí o altar não funciona. Aí você vê que não se alegra, não dá glória a Deus junto. Mas aqui é recíproco, aqui é mútuo, aqui o povo da glória, não importa quem está pregando, quem está pregando é o Beto, o povo da glória, se é o pastor Marcelo, se é o pastor Brito da glória, se é o presbítero da glória, se é o pastor da glória, se é o obreiro da glória, por quê? Porque a igreja está na comunhão, o nome de Deus é que vai ser glorificado. Vamos lá para encerrar esse mistério. Hoje Deus está tratando algumas coisas aqui. Versículo 16, a parte B. Vou ler todo o verso. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Olha, matando, essa palavra é muito forte. A palavra aí matando é muito agressivo mesmo, é destruir, eliminar. Então Jesus foi agressivo contra a inimizade. Agora perceba isso aqui, em Cristo toda inimizade é destruída, tanto de judeus e gentios, porque ambos foram reconciliados com Deus em um só corpo, como também no viver entre pessoas. Agora no viver entre pessoas, em Cristo toda inimizade é desfeita. Por quê? Pode acontecer uma desavença entre os irmãos, pode acontecer desavença entre um casal, pode acontecer desavença entre um pai e um filho? Pode ou não? Pode. Acontece, mesmo sendo os dois crentes. É o que aconteceu. Só que essa inimizade permanece? Porque Deus nos deu o ministério da... Aconteceu aí, entende? Ó, irmão, já teve... Vai chegar a situação na sua vida que você nem sabe. Já aconteceu, eu estou falando coisas que a gente vive. Chegou uma pessoa, do nada, chegou assim, no dia de Santa Ceia, chegou para mim, hoje pastor, um homem de Deus, servo do Senhor, chegou para mim, irmão, nem sabia o que estava acontecendo, chegou para mim e falou, você me perdoa? Eu falei, oxe, tomei até o senhor, foi perdoado o quê? Ele falou, você me perdoa porque tomar Santa Ceia é meio assim com o coração? Eu falei, te perdoa, dei um abraço. Aí, alguns anos atrás, ele está em outro estado, sabe o que aconteceu? Ele me chamou para ir pregar na igreja onde ele pastoreava lá. Então, em Cristo, toda inimizade é quebrada pelo poder de Deus. Não, sabe por que eu digo isso? Porque pode acontecer, porque onde tem homem, é problema. O ser humano, enquanto nós estivermos no corpo nesse corpo mortal aqui, pode falhar, pode errar. Não estou dizendo que tem que ser assim, mas estou dizendo que pode acontecer. Só que o resultado final da obra sempre vai ser reconciliação, porque o crente é humilde para reconhecer onde errou, o crente é humilde para reconhecer o que está fazendo errado, e aí o que ele faz? Ele chega e busca sempre o quê? A reconciliação,
E aí o Espírito Santo trabalha no coração dele e fala, não vou ficar assim desse jeito não. Agora perceba isso aqui comigo. O texto, o exemplo disso que eu quero dizer para os irmãos, eu vou citar aqui, não vou ler, mas eu vou citar, Atos 15, do 38 ao 39, segundo a Timóteo 4:11. O que aconteceu? Paulo e Barnabé e Marcos, o João Marcos, estavam numa viagem missionária. E de repente, eles estavam indo para um outro local. E Marcos abandonou, a Bíblia diz que ele abandonou, desertou mesmo. Por causa do desafio da obra missionária, Marcos falou, eu não vou não. E ele ficou meio receoso e não foi. Aí agora ia ter uma outra viagem missionária. Sabe o que aconteceu? Barnabé chegou e falou para Paulo, nós vamos levar João Marcos. Sabe o que Paulo falou? Ele não vai levar. Ele não vai levar, porque ele se acovardou naquela peleja, agora não vai levar ele. Sabe o que está escrito lá em 15:39 de Atos? Houve grande contenda. A Bíblia usa lá até a expressão tal, que foi uma contenda, foi um quebra-pau. Foi aquelas contendas mesmo feia. Pensa, entre Paulo e Barnabé. Pensa. Aí, preste atenção nisso aqui, houve uma contenda e cada um foi para um canto. Cada um foi para um lado. Por que houve a contenda? Porque Paulo não aceitou João Marcos. E Barnabé falou, pera lá, a gente vai perdoar ele, que ele errou, a gente vai levar ele. Nós vamos levar ele. Aí Paulo, aquele temperamento áspero dele, né? Ele estava trabalhando no vaso ainda, né? Falou, esse aí nós não vamos levar não. Coloca aí, vai em 2 Timóteo 4:11. Aí sabe o que aconteceu? Houve a desavença, mas permaneceu a desavença? Porque não tem como estar em Cristo e permanecer em inimizade, não tem como. Leia comigo, 3, 2, 1. E está. Agora, toma Marcos e traze-o contigo, porque então Paulo disse, traga Marcos, porque nós somos reconciliados, nós estamos em comunhão, traga ele é uma bênção. Aquela época ele errou, mas agora ele amadureceu, ele cresceu. Traga Marcos. Traga Marcos, deixa o Marcos de fora não, ele deu umas mancadinhas aí, mas deixa ele voltar. Por isso que eu digo, vai deixar a pessoa falhou, vai matar a pessoa, não, vamos recuperar ele, vamos dar oportunidade para ele. No nosso meio não pode haver essas coisas não, errou uma vez, já quer logo, isso aí já era. É por isso que Deus levantou Ezequiel e falou, a mão de Deus pegou Ezequiel e andou aonde? Por cima do vale? Ao redor dos ossos. Por que ao redor dos ossos? Está caído, mas não pisa. Então o que eu faço, Senhor? Profetiza para ele se levantar. Pelo amor de Deus, irmão. Aleluia. E eu encerro aqui dizendo o quê? Aleluia. O amor de Deus revelado na cruz de Cristo elimina toda hostilidade para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que estão sob o comando do cabeça, que é Cristo. Então, quem está sob o comando do cabeça, não tem como uma mão dizer para a outra, porque nós fazemos parte de um corpo. Aí a mão vai falar, a mão direita vai falar para a mão esquerda, com você nada feito. Aí Jesus pega e fala, tem que pegar aquela caixa. Aí uma mão vai e a outra não. Aí Jesus fala, vai para aquela direção. Aí os dois pés estão brigados, um vai para cá, outro para lá, como que vai andar esse negócio? Diga assim, com a mão direita levantada, isso é profético. Diga, no corpo de Cristo não cabe inimizade. É por isso que Deus, levanta a mão, isso é profético. É por isso que hoje, nesta noite, toda inimizade no meio do teu trabalho, no meio da tua família, no meio da igreja do céu, vai ser eliminada, vai ser destruída pelo poder da cruz de Cristo. Agora encerrei de verdade. A comunhão em Cristo me faz estar em comunhão com meu irmão. A cruz de Cristo nos uniu.